muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do videocast Mulheres Quebrando Tabus. Nosso podcast em vídeo do coletivo Mulheres Quebrando Tabus de Novo Hamburgo, aqui no Rio Grande do Sul, que está na sua segunda temporada. Esse episódio marca uma série de entrevistas, marca o início de uma série de entrevistas e conversas especiais em alusão às eleições municipais de Novo Hamburgo, em que vamos conversar com os candidatos à prefeitura da nossa cidade. Então, o nosso objetivo é conhecer um pouco mais sobre cada candidato, suas pautas e propostas e entender um pouco mais de suas ideias a respeito de políticas públicas para mulheres, crianças e outros pontos importantes. Nossas entrevistas foram agendadas por ordem de retorno e de disponibilidade dos candidatos. E nessa edição, recebemos Raizer Ferreira, da coligação Trabalho, Fé e Coragem, do PSDB, Cidadania e Solidariedade. Raizer tem como vice Luciana Simões, a Lu da Saúde. Seja bem-vindo, Raizer. Olá, gente. Boa tarde, Bruna, boa tarde, Rúbia. É um prazer estar com vocês aqui. E muito bom falar desse assunto, que me faz muito feliz poder estar com vocês aqui para poder fazer esse debate, trocar as ideias. Obrigada. Então, conta pra gente um pouquinho sobre a tua jornada até aqui. A gente sabe que tu não era da cidade, mas construiu a tua vida e tua jornada aqui em Novo Hamburgo. Então, conta um pouquinho disso pra gente, por favor. Sou natural de Minas Gerais, cheguei aqui há quase 25 anos atrás, numa busca de oportunidade na minha vida, e fui contratado por uma empresa, e vim trabalhar aqui. Logo em seguida, me casei na cidade de Novo Hamburgo, tive meus filhos aqui na cidade, escolhi a cidade de Novo Hamburgo para morar, e a cidade de Novo Hamburgo me acolheu, né? Me acolheu para que eu pudesse realizar os meus sonhos, trabalhar, criar os meus filhos. E em 2013, tive os olhos voltados para a política, a boa política, para poder entregar um serviço para a nossa sociedade. Me candidatei a deputado estadual, e ali, por uma experiência que eu nunca havia participado da política, fiz alguns votos. Logo depois, eu participei das eleições de 2016. Nas eleições de 2016, eu fiquei segundo suplente, e nós acabamos sendo convocados ou contratados ou convidados, melhor palavra é convidados, para poder participar do governo em 2017. Fui secretário-geral de governo, secretário-chefe de gabinete, fui também o secretário de obras do município. Nós fizemos muitas obras na cidade, obras importantes. Isso nos levou na eleição de 2020, todo o trabalho, todo o empenho, dedicação, me levou em 2020 a ser o terceiro mais votado da cidade, uma candidatura a vereador. E em 2021 nós assumimos já, sendo o primeiro vereador na história de Novo Hamburgo a ser eleito presidente em seu primeiro ano do seu primeiro mandato, né? E terceiro na história do Legislativo a ser votado por unanimidade, assumindo a presidência da Câmara. Fizemos uma gestão de contenção de gastos, e tivemos ali a maior economia da história da Câmara, que foram de 7 milhões e 150 devolvendo aos cofres do município, transformando em serviço, em saúde, né, e em atenção para políticas de segurança. A gente pôde contribuir com essas economias, entregando serviço para a nossa comunidade. E aí a gente chega aqui, nesse momento onde nós entramos na política por missão, entender que nós participamos de um processo democrático, que nós, como sociedades, temos que contribuir politicamente com a história da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, e fiz isso durante 8 anos em cargos diferentes. E agora me coloquei à disposição para essa campanha de 2024 como candidato a prefeito. Candidato a prefeito pensando em como nós podemos melhorar a nossa cidade. Quais são as causas, e não coisas, para que a gente possa lutar para a nossa cidade. Quais são as causas na educação, as causas na saúde, nas políticas para as mulheres, o que a gente está defendendo, o que a gente quer para que aconteça nos próximos 4 anos. Então, por isso nós estamos aqui, colocando
Nosso nome à disposição para poder mostrar para a nossa cidade que nós temos, mesmo que a experiência seja ainda pequena, com 8 anos no poder público, nós temos a condição de fazer melhor para o nosso município. Então, tu já falou um pouquinho, né, o que te levou até o dia de hoje, mas o que te motivou a se candidatar à Prefeitura de Novo Hamburgo? É notar que nós poderíamos fazer mais, nós podemos fazer mais e esse mais não estava sendo feito. Com as proposições de candidaturas que nós temos hoje, nós entendemos que nós temos uma proposta que pode atender e que atende às necessidades que a nossa cidade tem. Eu conheci uma administração por dentro. Eu sei o que é administrar a cidade, eu sei o que é dar conta de um orçamento público, eu sei as dificuldades financeiras que a cidade tem, eu sei como a gente pode construir as soluções para que cada secretaria possa avançar entregando serviço para a comunidade. Nós conseguimos entender que nesses últimos anos o serviço público foi deixado de lado. Na verdade, muita coisa foi deixada de lado. A gente tem visto que, com o passar desses últimos anos, as políticas públicas elas têm deixado de existir. Faz mal o dever de casa. E nós podemos fazer uma gestão melhor com orçamento público e entregar muito mais para a nossa comunidade. E a gente entende como dá para fazer isso. A gente tem que ser um pouco mais duro, a gente tem que ser um pouco mais observador com o orçamento, a gente tem que fazer contratações melhores de serviço e nós temos que estender a política pública. Às vezes a gente vê as limitações, às vezes não, a gente sabe as limitações que o orçamento tem, mas nós entendemos que dá para fazer mais e fazer melhor com o que tem também. Então, dentro dessa proposta, nós montamos propostas claras, nós entendemos que nós podemos defender isso. E eu consigo entender isso na infraestrutura, para que possamos cuidar das nossas periferias. Né? A gente tem uma situação caótica em alguns lugares da nossa cidade. Eu posso falar do São José, eu posso falar em situações ali ainda na Santo Afonso, na Vila Palmeira, lá na parte de baixo, no Eldorado, agora com as situações dos alagamentos, que a gente passou pela Secretaria de Obras, a gente sabe sobre muitas coisas de drenagem que a gente pode encaminhar e que precisa ser feito, que foi deixado de ser feito nos últimos 4 anos. Então, nós entendemos que tem muita coisa que dá para poder fazer. O cuidado que a gente precisa ter no industrial, com a drenagem também. A gente tem que levar a cota do Luiz Hall para que o industrial seja salvo. A gente tem várias pautas. A gente tem que trazer a oncologia de volta. A gente tem que terminar o anexo 2. Foi uma luta que eu participei, não só como presidente da comissão especial em luta da oncologia, como presidente da comissão de saúde aqui da Câmara, que sempre eu fui o presidente enquanto estive vereador aqui. Então, assim, nós temos pautas importantíssimas que o próximo prefeito precisa encarar de frente e saber que esse compromisso vai levar a nossa cidade para os próximos 10, 15 anos, ou a um trilho de sucesso, ou a um caminho talvez até sem volta, porque o orçamento está muito complicado, nós temos muitas dificuldades, principalmente com a questão previdenciária, e se nós não tivermos o devido cuidado com o orçamento público, infelizmente a gente vai trazer um mal muito grande para a nossa cidade. Então, você já trouxe um pouco das suas pautas, vou até pular uma pergunta aqui e ir direto a um assunto que nos tem muito interesse. Nós somos o coletivo Mulheres Quebrando Tabus aqui de Novo Hamburgo, e a pauta das mulheres é muito importante para a gente. Nossas ações e eventos são todos voltados para essa questão. Então, a gente queria saber de ti, né? Sabendo quanto os índices de violência contra a mulher aumentam em todo o Brasil, na nossa região também, com vários índices de feminicídio também. Então, entender que medidas você pretende adotar para combater a violência contra a mulher na nossa cidade? Eu vou trazer um pouquinho, Bruna, da minha história com relação ao cuidado da mulher. Nossas pautas aqui, nos mais de 30 projetos, mais de 60% dos projetos eles estão direcionados a políticas em favor da mulher. Nós fomos a 5ª cidade no país a ter a lei de proteção, a lei de distribuição de absorventes nas escolas. Fomos a 5ª cidade no país a ter essa lei aprovada.
Então, onde era uma polêmica muito grande ali em 2021, e nós tivemos essa lei aprovada. E, e não só aprovada, porque a lei, depois de aprovada, ela não tinha orçamento para ser executada. E depois de nós aprovarmos, nós fizemos uma campanha, fizemos um levantamento para que fosse entregue em mais de 50 escolas que tinham meninas que tinham, a gente tinha o conhecimento de que precisavam receber. Então, nós fizemos uma campanha, investimos bastante para que no prazo de um ano nós conseguíssemos fazer o aporte dos absolventes, colocar os absolventes na sala de aula, né? No seguinte, a, a Secretaria de Educação ela não investiu novamente. E aí eu lancei uma campanha e fiquei 3 meses fazendo Uber para que eu pudesse completar os valores que a gente colocava do bolso, mais as campanhas que a gente precisava fazer para que todo o valor arrecadado fazendo Uber a gente colocasse na compra de absorventes para distribuição nas escolas. Nós fizemos isso e conseguimos também distribuir absorventes por mais um ano nas escolas. Nesse período, em 2023, nós tivemos uma grata surpresa que a secretaria agora já fazia essa distribuição direta ou mandava o recurso para as escolas fazer a compra a partir da nossa lei. Desde quando a gente começou o nosso gabinete aqui na Câmara de Vereadores, sempre, em todo tempo, foram as mulheres que tomaram conta aqui, né? Sempre são dois estágios, mais 2 assessoras, e em todo o tempo foram as mulheres valorizadas aqui. Porque eu entendo o quanto é necessário, o quanto é bom para que a gente se cerque e o quanto a mulher tem de especial a entregar. As gurias, eu costumo dizer para elas que eu sou bagunceiro, quem tem que corrigir minha vida e colocar as coisas no trilho são elas. E isso acontece de fato, porque vocês têm um sentido, um sexto sentido, vamos dizer assim, que a gente não tem. A gente sempre zelou muito por esse cuidado. Eu sempre fui um parceiro muito grande da Delegacia da Mulher. A gente sempre esteve muito presente com a vereadora Tita como procuradora aqui da Procuradoria da Mulher. E também participei de diversas inaugurações com a delegada Nadine da Sala das Margaridas, onde ali, depois de implantado nas Salas das Margaridas, nas delegacias, nós tivemos homicídio caindo. E não sei se falhou, mas voltando. Em nosso plano de governo, é o único, plano de governo que nós temos uma pauta direcionada para a política para as mulheres. É o único plano de governo, tá? Por quê? Porque nós compreendemos que nós precisamos ter políticas específicas para atender as mulheres. E eu vou fazer questão de fazer uma leitura de algumas propostas, até por conta da coisa, de como a gente vislumbra isso. Primeira proposta é viabilizar a diretoria municipal de políticas para mulheres dentro da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Hoje nós temos uma coordenadoria, só que a coordenadoria ela tem muitas limitações e a gente transformar essa coordenadoria em diretoria, nós vamos dar muito mais poder para que muitas ações possam ser executadas. Estabelecer uma sala de acolhimento feminino, SAF, nas unidades de saúde para garantir que mulheres em situação de violência recebam o atendimento adequado, bem como os primeiros encaminhamentos para as instituições de apoio. Então, a gente quer acolher as mulheres de uma forma especial nas unidades de saúde, principalmente na questão de violência doméstica. Instituir um programa de auxílio aluguel em benefício às mulheres de vítimas de violência doméstica. Então, hoje a delegacia recebe, ela faz o trabalho, a DEAN faz o trabalho, e ela, depois que fez tudo, daqui a pouco tem que colocar uma medida protetiva, mas essa mulher precisa voltar para casa. E ela vai encontrar com quem? Com o parceiro, que daqui a pouco ela acabou de fazer a denúncia. E não tem nenhum programa que possa proteger essa mulher. No caso identificado, relatado e passado pela delegacia, nós
precisamos fazer um acolhimento. E esse acolhimento a gente cria este programa de auxílio aluguel até que seja encaminhado com a devida proteção, baseado no órgão de segurança que vai fazer esse acolhimento, né? Junto com a diretoria da mulher e toda a nossa rede de trabalho e de proteção. Instituir uma cota em benefício de mulheres vítimas de violência nos programas habitacionais municipais. Então, nós temos mulheres que sofreram por violência, que são sozinhas, e às vezes elas não são olhadas, é olhada como família, aí ela fica numa fila única, e a gente precisa dar esse olhar para os programas habitacionais que já são insuficientes. Nós temos mais de 20 mil casas ou moradias em déficit na cidade. Então, a gente precisaria ter mais de 20 mil casas para suprir a necessidade de habitação na cidade. E no meio dessas 20 mil, nós temos as mulheres que estão sofrendo com abuso, com violência doméstica, ou que são mães sozinhas. E quem é que está de olho nelas para que elas possam, além de ser a mãe, ser o pai, quem é a gestora da casa, e cuidar das crianças, é trabalhar, alimentar essa casa, e ela passando por esse sufoco e não tem essa condição de ser vista num programa habitacional. Promover rodas de conversa sobre masculinidade por meio do ambulatório de saúde mental, envolvendo homens em discussão e reflexões sobre os padrões de masculinidade que contribuem para a perpetuação da violência doméstica, promovendo uma mudança de comportamento e atitudes. A gente precisa mudar a cultura, a raiz. Eu tenho uma amiga muito próxima que hoje ela se dá bem com o ex-marido, mas ela falou que sempre viu o pai dela espancar a mãe dela, e ele também teve a mesma experiência. E quando eles casaram, eles acharam que isso era normal, só que ela resolveu sair de casa depois de ir para o hospital numa SAMU, porque os vizinhos chamaram porque ela estava desmaiada de tanto apanhar. E, bem, a história é bem dramática, bem difícil, ela ficou internada por alguns dias, quase precisou ser baixada à UTI, mas ela falou para mim: Raiza, você acredita que para mim era normal, porque eu via meu pai fazer isso com minha mãe? Então, se nós Importância não de quebrar mudarmos... ciclos, né? Oi? Importância de quebrar ciclos. Exatamente, nós temos que quebrar os ciclos e mudar a cultura, porque quem viu pode ser um pouco diferente em alguns casos, mas geralmente a gente dá aquilo que a gente tem, e a gente talvez até aceita aquilo que a gente viu que outra pessoa teve que aceitar. Então, a gente quebrar tabu, quebrar paradigmas é exatamente isso. A gente tem que mudar o ciclo, mudar a cultura, e a gente tem que avançar. Instituir reuniões mensais entre a prefeitura e a entidade, como o Conselho Municipal de Direitos da Mulher, o CONDIM, a Rede de Lilás, Delegacia da Mulher, Procuradoria da Mulher na Câmara de Vereadores, entre outras organizações, para acompanhamento da efetividade das políticas públicas vigentes. Por quê? Porque não adianta nada ter política pública e ela não funcionar. E ela, para funcionar, precisa do envolvimento de todo mundo. E todo mundo, será que está importando em realmente fazer a política pública ter resultado, ou está importando só em ocupar o cargo para poder ganhar o salário? Uma coisa que eu não aceito é ficar parado no tempo. E não aceito, eu vou falar uma coisa muito simples, talvez muito baixa, sabe? Arrastar chinelo, sabe? Eu não gosto de ninguém perto de mim que arrasta chinelo, que é preguiçoso, que não entrega o serviço para qual ele, no mínimo, discursou que veio para fazer. Então, eu gosto de gente que trabalha, gosto de gente compromissada, eu gosto de gente que tem atitude. Isso, para mim, atrai, me chama a atenção, porque eu gosto de dar exemplo. Eu sou o primeiro a chegar, o último a sair, porque eu gosto de exemplos assim. Então, uma das coisas nessas reuniões é saber quem realmente está fazendo alguma coisa de fato, para que a gente possa aplicar as políticas como elas devem ser aplicadas. Promover oficinas profissionalizantes e de empreendedorismo para mulheres. Nós precisamos treinar essa galera. Em 2017, quando eu cheguei na prefeitura, existia um programa chamado Economia Solidária. Existe ainda, né? Esse programa foi instituído há bastante tempo atrás, e 99% são mulheres que participam. Mulheres de todas as idades. E na sua maior quantidade, de uma idade um pouco maior, mas de todas as idades. A economia solidária
ela é uma junção de ações de produtos que são confeccionados pelas pessoas, principalmente feitos em casa, e fomentado em feiras ou espaços públicos para que a gente possa levar um pouco de economia ou a microeconomia para a casa das pessoas. Quando eu sentei para poder falar com as participantes, que na verdade a comissão que veio falar comigo era de cerca de 12 mulheres, aí eu fui conhecer o programa, como funcionava. E eles estavam muito aterrorizados, assim, com medo, porque havia trocado de partido, o governo, e eles achavam que, ou pelo menos haviam espalhado que todas as políticas públicas já instituídas, elas perderiam seu valor. Pelo menos as políticas de governo, a gente não tem ainda a economia solidária como uma política pública, e eu vou tornar isso política pública quando eu for prefeito, porque aí ninguém vai tirar mais. Ninguém vai tirar mais, porque aí você coloca orçamento, coloca compromisso em qualquer administração que passar. O que aconteceu? Elas estavam com medo, eles tinham 16 espaços ah, espalhados no município, e ali beneficiava cerca de 40 famílias, majoritariamente mulheres que eram mães e pais e líderes em seu lar. Eu falei assim: vocês precisam confiar em mim, não vou deixar vocês sozinhas, e pelo contrário, nós vamos fomentar, nós vamos arrumar recurso, eu tenho recurso no gabinete, e eu vou fazer com que a gente possa economizar em comunicação, economizar em outros espaços, para que a gente possa fomentar ainda mais a política pública dentro da economia solidária, para poder vocês terem condição de avançar. Coloquei um coordenador e uma coordenadora para poder ficarem com eles, com elas, falar com elas, porque elas eram 99%. Era um ou dois homens em meio de 40 pessoas, 45 pessoas. Bem, depois de 4 anos, quando eu saí do governo e assumi minha cadeira aqui na Câmara de Vereadores, nós já éramos 400 pessoas, né? Nós multiplicamos em 10 vezes, nós multiplicamos os espaços em 2 a 3 vezes, nós oferecemos cursos, nós formamos muitas pessoas hoje participam da economia solidária e foram formadas pela economia solidária. Nós temos parceria hoje com a Fevale, com o Senac, com o Senai, e todos gratuitos, tudo pela troca de ver o crescimento, né, e a contrapartida para ver o crescimento dessas pessoas, né, das mulheres, dessas famílias. E continua do mesmo tamanho em percentual. Hoje nós somos aí, a economia solidária é cerca de 98% ocupada por mulheres, e talvez 1 ou 2% por homens, né? De diversas atividades. Então, uma das coisas que a gente fala aqui no nosso programa de governo é promover oficinas profissionalizantes e de empreendedorismo para mulheres. A gente, depois que formou todo esse povo para poder saber produzir algo, para poder vender, para poder ter renda em casa, nós tínhamos um outro problema, porque eles não sabiam precificar as coisas. Porque uma coisa é você saber produzir, agora saber comercializar é uma outra situação, porque a gente arrumava os gazebos, a gente arrumava a feira, a gente destinava o local, a gente ensinava como devia fazer, mas as pessoas não sabem, principalmente essa turma não sabia como ia colocar o preço da mercadoria. Então nós fizemos uma parceria com o Sebrae, e o Sebrae foi lá dar uma aula de como você podia precificar o seu trabalho feito com suas mãos. Então, nós entendemos que nós precisamos dar foco no trabalho para a produção de profissionalismo ou profissionais para as mulheres. Por isso está no nosso programa de governo, e usei esse exemplo que a gente fez nos 4 anos que eu fui secretário. Realizar mutirões de exames e atendimentos específicos para a saúde da mulher. Sabe, a gente vê muitas campanhas, principalmente na área oncológica, em outubro, principalmente por conta do Outubro Rosa, né? E a gente não pode trabalhar só com essa pauta só no mês de outubro. Eu sei que o orçamento não dá, talvez, para a gente fazer muitas coisas, mas dá para a gente fazer muito mais coisas do que tem hoje disponível hoje na saúde da mulher para a nossa cidade. Com a perda da referência da oncologia para Taquara, a gente vê a necessidade enorme de trazer, né, enorme não, é nosso primeiro item no plano de governo falando de saúde pública,
Mas só que o anexo 2 vai ser onde vai ser construído ou vai ser separado um espaço para poder atender a oncologia. Mas dentro do anexo 2 nós temos 10 blocos cirúrgicos, onde nós podemos trazer exames eletivos, cirurgias eletivas e fazer diversos exames. Então, a nossa ideia é que nós possamos ter um local separado para dedicarmos ao atendimento, se for até por campanhas que sejam bimestrais ou trimestrais, para atender especificamente a mulher. Porque nós vamos ter espaço suficiente para trabalhar com essa pauta exclusiva para atender as mulheres. Então, Eu queria perguntar, então, dentro disso, há alguma questão voltada à saúde mental também, além da saúde física? Saúde mental, a gente tem um espaço que ele é muito pequeno no nosso hospital para poder fazer a primeira recepção. Nós temos instituições que são contratadas, são terceirizadas para poder fazer esse abraço do paciente depois que ele está no hospital, mas infelizmente não está sendo feito isso, né? Eles estão medicando, eles estão fazendo o primeiro tratamento, mas estão dispensando os pacientes, porque não querem contratar ou seguir com essa despesa com esse paciente para poder dar continuidade de tratamento. Então, a gente vai melhorar esse tratamento. Eu não tenho conhecimento pleno de como nós podemos melhorar a política para poder avançar, mas nós temos gente capacitada para poder pegar e esmiuçar, para que a gente possa fazer com que o orçamento que seja dedicado ele possa ser melhorado e a gente possa fazer um atendimento muito melhor nessa área também. A gente tem que melhorar muito os atendimentos nos CAPs, porque a gente está com muitas dificuldades nos CAPs, né? Eles estão deixando para poder atender as pessoas só quando surta completamente. Enquanto quando não há mais o que fazer, aí eles encaminham para uma internação. A semana passada ainda, eu recebi uma informação de uma casa onde estão sendo encaminhadas pessoas que estão sendo internadas pelos CAPs e que estão recebendo um tratamento que não é tratamento. Na verdade, eles estão sendo internados nessa casa, mas sem sequência de tratamento, só para poder parecer que estão sendo tratados. E nós temos o serviço para tratamento das pessoas que precisam, com especialidade e garantia de que esse tratamento vai acontecer em casas que são habilitadas e têm contrato na prefeitura, mas eles não estão sendo contratados para execução. Por quê? Né? Ninguém sabe. A gente cobra, mas a execução é pelo município. O município tem que tomar a decisão de fazer as contratações. E os contratos estão parados e estão manobrando e as pessoas não estão recebendo o tratamento. Muito bem, pela questão do tempo, vamos dar uma aceleradinha. Rúbia, Sim. traz sua próxima pauta para nós, por favor. Tu falou ali um pouco, né, da questão da masculinidade com homens, né, e tudo mais, de mudar a cultura pela raiz. E quais iniciativas tu propõe para promover a igualdade de gênero nas escolas e combater essa masculinidade desde a infância, né, esse machismo desde a infância? Bem, há uma questão muito debatida, né, que é essa igualdade de gênero nas escolas. Eu sou contra nós, e aí eu sou só para explicar, tá? Eu sou contra nós termos que, muito precocemente, temos que falar de assuntos sexuais. E eu sei que é uma coisa, não tem nada a ver com a outra, tá? Mas é porque no debate da sociedade, nós temos isso sendo a igualdade de gênero muito discutida sobre trazer sexualidade para as crianças. Toda vez que a gente traz a igualdade de gênero, numa grande parte da nossa sociedade, a gente traz o assunto sexualidade para as crianças. Isso eu sou contra. Eu acredito que os pais, eles têm a função de trazer a educação para as crianças e a informação. A gente tem uma idade que eu acredito que a gente precisa trazer essa informação até por questão de saúde. Mas a igualdade, ela
ela vem muito mais pelo aquele princípio de nós mudarmos a cultura. No nosso plano de governo também, na questão da educação, nós falamos sobre as palestras e também trazer as informações como a gente gostaria que fosse implantado. E uma delas são essas oficinas, para que a gente possa mudar a cultura. A gente precisa dar treinamento para os nossos professores, nós precisamos lidar com o dia a dia, nós precisamos evoluir com as coisas que nós estamos chegando na nossa sociedade e nós precisamos estar mais perto do professor. Nós precisamos, como poder público, entender o que a sociedade tem tido de mudança e de que forma nós podemos abordar isso e trazer isso para dentro do plano estudantil. Sempre lembrando que voltando aqui, falar de igualdade de gênero é falar que menino e menina são iguais dentro das suas necessidades e das suas vontades e também das realizações. Então, passar uma régua e dizer, todo mundo é igual aqui, né? Não tem privilégio para menino, não tem privilégio para menina, ou não tem menos coisas para menino ou para menina. Todo mundo tem que ser igual. Então, isso é igualdade de gênero. Não, e aí, sim, trazer isso bem perto, principalmente mudando como cultura e trazendo essa informação para os professores. Muito bem. E, bom, a sua vice é uma mulher, né? Então a gente vê Sim, que já tem esse compromisso em ter mulheres em cargos de liderança. Mas, sim. para além da sua vice, o que mais você pensa para trazer mulheres nos cargos de liderança e nas administrações municipais? Eu vou voltar ao exemplo de que eu acredito na mulher, eu acredito na competência, na excelência do serviço, porque por 4 anos eu estou aqui, por 4 anos são 4 mulheres que trabalham no meu gabinete. Eu, há pouco tempo atrás, antes de nós começarmos a nossa campanha, eu fiz um convite a uma mulher para ser minha coordenadora de campanha, porque eu acredito que nós podemos enxergar muito mais os homens se nós entregarmos esse controle na mão das mulheres. E toda avaliação será feita a partir da capacidade de entrega de serviço. Eu consigo enxergar e dou o exemplo que eu consigo enxergar vivendo no meu gabinete, vivendo nas diretorias quando eu fui secretário. Eu fui cercado de mulheres que me atendiam no gabinete da prefeita, porque quando eu estava secretário geral de governo, todas as assessorias lá eram feitas por mulheres. Então, assim, eu imagino que essa valorização já está dentro de mim, em saber olhar para um currículo e entender que eu posso sim contar e que não há nada de menor numa mulher em estar em cargos de liderança. Tanto que hoje quem coordena todas as mídias são as mulheres, quem coordena meu gabinete são as mulheres, escrevendo leis comigo, debatendo comigo as ideias do gabinete. Então, eu tenho certeza absoluta que se nós tivermos que avaliar perfis femininos, mulheres, para poder governar com a gente, será de igual forma e teor. Pode ter certeza disso. Perfeito. Perfeito. E ali falando um pouco da questão da parte da educação, né? É sabido que a maternidade é algo muito forte para nós mulheres, né? Tem muitas mulheres que são mães. Sim. E tu tem algum planejamento de criar ou expandir os serviços de creche, centro de cuidado, para facilitar o acesso, né, dessas mães ao trabalho, a estudo? Se tu tem algum plano relacionado a isso? Nós não temos todas as vagas necessárias com vagas integrais no nosso município e não existe espaço físico suficiente para ser feito isso imediatamente. Qualquer candidato que oferecer isso, ele está mentindo, tá? Imediatamente ele está mentindo, porque nós temos hoje cerca de 4.000 crianças que precisam desse atendimento e nós temos hoje essas vagas ocupadas com 1.800 a 2.000 crianças. Não vou saber o número exato, está entre 1.800 e 1.900 crianças, com turno integral. E o restante só tem meio turno. Se nós falarmos em ocupar esses espaços ou ter os espaços físicos, nós estamos falando aí de ter pelo menos quase 20 escolas a mais. E construir 20 escolas não é tão fácil assim. Contratar professores não é tão barato assim. Mas
dentro dessa visão, nós temos uma ideia de que a gente pode melhorar fazendo uma fiscalização muito grande com quem hoje tem a vaga disponibilizada de turno integral. Sabe por quê? Porque a gente recebe denúncias constantemente de pessoas que, além de ter poder aquisitivo, e todo mundo tem seu direito, independente se tem poder aquisitivo ou não, a educação está livre para todos, pessoas que não trabalham e dizem que trabalham e que teria também um direito, mas a preferência é principalmente para a mulher que é solteira e que trabalha e que não tem como buscar esse filho, nem deixar o filho mais cedo na escola. Então, nós vamos fiscalizar. Isaac, como é que você sabe que tem que fiscalizar? Porque a cedência da agente, da assistente social, para a Secretaria de Educação, para fazer a primeira fiscalização nos turnos integrais na Secretaria de Educação em 2017 para 2018, foi eu que fiz. A servidora trabalhava comigo. Foi eu que fui lá, sentei com a secretária Maristela e fiz a cedência para ela começar a fiscalizar, porque as denúncias eram muito grandes. Então, nós temos que aumentar a quantidade de assistência social, de vigilantes e fiscalizadores para poder assumir essa ponta e entender o que está acontecendo para quem tem dado essas vagas. Nós vamos estender o prazo de chegada na escola sem aumentar funcionários. A gente faz uma escala, puxa um professor mais cedo para receber meia hora, uma hora antes o aluno e ficar meia hora, uma hora depois do horário. Porque talvez não adianta eu soltar o aluno 5h30 para a mãe que sai do trabalho às 6 da tarde. Ela precisa de passar lá na escola às 6h15. Então, o que eu vou fazer com esse aluno? Por 45 minutos, aí eu vou fechar o portão da escola e deixar ele lá fora? Eu sei que isso não acontece, mas a gente precisa pensar nisso, em como resolver esse problema. Não adianta eu oferecer creche 24 horas, que isso não existe, não vai existir, isso é falácia. Não adianta eu falar que no meu mandato em 4 anos, eu vou conseguir absorver essas 2.000 crianças que precisam de turno integral. Isso é mentira, isso é falácia, não dá para fazer em 4 anos. Eu digo que dá para a gente instituir políticas públicas para que o orçamento, a partir do ano que vem, ele possa ser pensado para que a gente agora absorva mais 500, e depois mais 500, e depois mais 500, e um próximo governo, que seja o mesmo que se elegeu, ou que seja um próximo, dê segmento em completar o processo. Porque qualquer um que oferecer isso, desculpa, não sabe o que está falando, não conhece de orçamento, não sabe dos compromissos. Nós temos muitas escolas que eu participei de muitas delas fazendo reformas, ajudando a secretária de Educação, mesmo sendo o orçamento maior da prefeitura, existem muitas dificuldades, são 90 escolas para dar manutenção, são 24 mil alunos. Uma das coisas que eu quero implantar e que eu vou implantar em 4 anos vai ser dar uniforme para todas as crianças. E quero poder conseguir, até o final do meu governo, também entregar material escolar, pelo menos o kit básico para as crianças. Por quê? Porque a gente passa a vida inteira fazendo campanha para arrumar roupa para as crianças ir para a escola, um tênis, principalmente na periferia. Depois a gente, aqui no gabinete, a gente passa ajudando, fazendo rifa para poder ajudar a comprar material escolar para quem não tem dinheiro para comprar. E por que não a gente fazer uma gestão melhor e a gente conseguir fazer isso e atender essas crianças? Vai ter criança que não vai precisar, que tem pais, meus filhos estudaram em escola pública a vida toda. E eu nunca precisei. Ainda contribuía com aquele cartãozinho lá que a gente dava uma mensalidade para ajudar a escola. Eu não fui um dos que precisou, mas tem muita gente que precisa. Então, a nossa ideia é fazer essas expansões de horário, absorver essas crianças, ajudar essas mães, correr atrás de abrir turno integral para mais crianças, fiscalizando para quem realmente está trabalhando, ter a oportunidade, quem não está trabalhando. Então, por favor, fique com o seu meio turno e trabalhar para que a gente possa abrir cotas cotas de quantidade por ano, a cada ano de governo, para a gente absorver um pouco mais dos alunos que estão fora do turno integral. Excelente, muito obrigada. A gente está encerrando por aqui. Quero ver se você tem alguma mensagem curta final para a gente, falar um pouquinho sobre a sua candidatura, deixar uma mensagem final para quem nos assiste. Eu quero agradecer, Bruno, eu quero agradecer a você, Rubia, pela oportunidade de a gente poder bater esse bate-papo aí de quase 1 hora.
para a gente falar sobre o que a gente pensa da cidade, como a gente pensa e como a gente gostaria que a cidade fosse tratada. Quando a gente fala de cidade, eu estou falando de você que está nos assistindo. Estou falando de você que recebe esse serviço público, de você que está esperando que o seu prefeito, que o seu secretário, que alguém te represente na Câmara de Vereadores pense em você. Pense no seu bairro, pense na sua rua, que esteja ali lutando para que tenha asfaltamento, para que tenha saúde, para que o médico esteja lá no posto de saúde, para que eu não precise ir 4 horas da manhã, 5 horas da manhã para a fila de um posto de saúde, e nós colocamos isso no nosso plano de governo, de como a gente pode resolver isso. E nada do nosso plano de governo é inexequível, nada do nosso plano de governo é absurdo, não tem como fazer. Tudo é possível ser feito a partir de uma gestão talvez até muito simples, mas é possível ser feito. Então, eu quero te convidar, você que está nos acompanhando, a ver as nossas propostas, acompanhar os nossos debates, entender o que a gente está propondo, para que você possa tomar uma decisão certa. Eu posso ter muitas dificuldades, e gerir esse município, cuidar desse município, administrar a nossa cidade nos próximos 4 anos vai ser algo desafiador, porque nós temos um orçamento muito difícil pelos próximos anos, mas eu tenho certeza absoluta, se fizermos isso juntos, nós conseguimos cuidar da nossa cidade como a gente merece. Muito obrigado, gurias, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Muito bem, muito obrigada, Raizer, pela presença. A gente agradece também ao pessoal que está assistindo a gente. E logo menos a gente volta com mais entrevistas com os candidatos da Prefeitura de Novo Hamburgo. Pessoal, busquem se informar sobre os candidatos no geral, leiam suas pautas, acompanhem suas redes sociais, desde antes do período eleitoral também, né? Perguntem para os seus amigos, acompanhem os eventos públicos, as entrevistas como essa, os debates. Como cidadãos, precisamos estar a par, nos informar e votar com consciência. Um grande abraço a todos e até mais. Tchau.